Oi pessoal, no vídeo de hoje vim conversar com vocês sobre estudo para concurso público. Vou contar um pouco de como foi a minha trajetória para poder ajudar, enfim, outras pessoas, compartilhar experiências. Esse tipo de vídeo sempre me ajudou muito e faz para mim total sentido hoje vir aqui e contar para vocês como que foi a minha rotina de estudos para concurso público, o que deu certo, o que não deu certo. Então, se você deseja iniciar o estudo para concurso público, está meio perdida, não sabe como começar, e você é da área da pedagogia, fica aqui que eu acredito que esse vídeo vai te ajudar. Quando eu decidi estudar para concurso público, eu não fazia ideia de como conseguir os editais, de como estudar, do que eu precisava fazer até chegar lá na prova realmente e fazer aquela prova. Eu não conhecia direito o mundo dos cursinhos para concurso público, foi tudo muito novo. Foi no segundo período de 2017, eu concluí a graduação em 2015, fui fazer uma especialização e aí, quando eu estava concluindo a especialização, eu falei, vou estudar para concurso público. Uma coisa que eu também não sabia, eu ficava bem perdida no início, era como inserir a rotina dos estudos para concurso na minha vida sem precisar abandonar tudo para focar apenas no concurso, mas trazer o concurso para a minha rotina, para o meu dia a dia, trazer esse estudo mais intencional para concurso, para a minha rotina, para o meu dia a dia, porque hoje eu vejo que isso faz muito mais sentido. Além disso, ao iniciar os estudos para concurso, eu não fazia ideia se eu ia realmente alcançar esse objetivo não. Tinha hora que parecia ser algo muito distante da minha realidade. E é realmente você trabalhar com o incerto, né? Porque também não depende só de você, você tem que fazer tudo aquilo que é possível. Então tinha hora que eu ficava muito receosa se eu ia realmente alcançar esse objetivo ou não. Lá no segundo semestre de 2017, quando eu realmente entrei para o mundo dos concursos, foi mais um período de encontrar os editais que eu queria, realmente decidir para qual cargo eu iria querer prestar o concurso, de começar a me organizar, entender mais esse universo. E aí foram aí uns 4 meses, mais ou menos, mais pesquisando, vendo editais, vendo os conteúdos que mais caem nas provas, escolher ali o meu cargo, como que eu ia estudar. Em 2018, eu comecei a participar de aulões presenciais e foi muito bom, porque aí eu comecei a ter contato com professores e com vários outros estudantes que estudavam para concurso na área da educação. Queriam trabalhar seja em universidades, seja em escolas federais, em escolas municipais, seja até mesmo na área administrativa, mas queriam trabalhar no ambiente acadêmico, no ambiente escolar. Participei também em grupos do Facebook e isso me ajudou demais, porque meio que eu encontrei tipo a minha tribo. Encontrei o pessoal que estavam querendo as mesmas coisas do que eu e comecei também a aprender com eles essa questão muito da rotina, de como estudar, de como que era a prova. Eu comecei a me ambientar mais. Porém, ainda em 2018, eu fiz uma prova e a minha primeira prova, eu fui assim, muito mal. Fiquei assim, triste, saí da prova assim até meio tonta, porque foi muito difícil. Foi uma prova de uma universidade pública federal para o cargo de técnicos em assuntos educacionais. Assim, uma prova num nível alto de estudos, para mim que tinha começado os estudos focados no concurso, estava ainda entendendo um pouco desse mundo. E ainda fiz para um cargo do qual eu não estava estudando. Porque, na verdade, quando eu escolhi estudar para concurso, eu escolhi cargo de pedagoga, de orientadora pedagógica. E aí eu me inscrevi nesse concurso para técnicos em assuntos educacionais apenas porque tinham mais vagas. E já começo, inclusive, te falando, não faça isso, eu não recomendo. Eu acho super que a gente precisa ter um foco. Ainda em 2018, eu fiz outras provas focadas na área da educação, porém para diferentes cargos. Eu olhava muito o edital procurando o cargo que tinha mais vagas. E aí ia lá e fazia a prova. A consequência disso era que eu nunca ia bem, porque eu não tinha um foco de estudos e isso me atrasou demais. Em 2019, que eu percebi que assim, não estava dando aquilo que eu estava fazendo, que eu precisava ter foco, que eu precisava aprender como estudar, eu falei, não, Júlia, isso não tá dando certo, você precisa fazer alguma coisa. Porque, na verdade, o que eu fui aprendendo é que para você ir bem nas provas de concurso público, você não precisava ser um gênio, mas você precisava aprender a estudar, a ter uma rotina legal que inserisse os estudos na sua vida e, principalmente, você precisava ter foco, tanto de cargo como de conteúdos de estudos mesmo. Você precisava aprender a mapear os seus estudos. E aí, em 2019, eu investi em um cursinho para aprender a como estudar. Não era nem relacionado ao conteúdo, mas no como estudar para provas de concurso, como mapear o meu crescimento,
o que eu fazia, o que eu precisava fazer quando eu errava demais aquelas questões, definir ali uma linha de raciocínio para estudar para concurso público, o tipo de prova, como fazer aquelas provas, questões, fazer as questões e como corrigir essas questões e o que eu faço depois, mapear ali o meu crescimento. Como estudar até mesmo as matérias que eu ia muito mal. Eu passei a analisar muito mais o que eu errava nas provas e como mudar aquilo ali. Comecei também a estudar todo o conteúdo programático do edital. Isso é um desafio assim gigantesco, mas é possível, né? Com organização e estratégia a gente vai conseguindo, mas a gente também precisa ter tempo. E o tempo que eu falo aqui não é tempo de você estar o dia todo em casa só estudando para concurso. Se você pode isso é maravilhoso. Você está tendo uma oportunidade incrível. Mas se essa não é a tua realidade, a única forma que eu encontrei até hoje de conseguir estudar todo o edital é de fato com uma organização e estudando antes do edital abrir. O que é um desafio, porque a gente assim não sabe quando que o edital vai abrir, a gente consegue ter uma certa previsibilidade. Mas certeza a gente não tem. Eu passei a estudar muito mais de forma ativa, fazendo flashcards, fazendo resumos, fazendo esses exercícios, estudando com professores que eu me identificava, porque antes eu investia muito naquele pacotão, por exemplo, concurso para orientadora pedagógica ou concurso para nível superior do instituto tal. Aí eu ia lá, comprava aquele curso e fazia. Só que o que acontecia? Nesses pacotes que já vinham o curso todo completo para você, com a matéria de legislação, informática, raciocínio lógico, língua portuguesa, conhecimento específico, vinham ali também com professores que você não se identificava muito com relação à didática. E isso eu percebi que estava me prejudicando em algumas matérias. Daí uma coisa que eu fiz foi investir, por exemplo, língua portuguesa. Tinha uma professora que eu gostava muito, consegui entender bem a forma como ela ensinava e eu investi no curso dela, isso me ajudou demais. Eu consegui avançar muito no conteúdo de língua portuguesa e vi o meu rendimento melhorar nas provas. Então fazer esse investimento para mim fez total diferença. Assim, na época eu pude fazer isso e foi realmente muito bom e é o que eu indico. Informática também, o professor do cursinho, eu não me identificava muito bem com como ele falava, com como ele explicava, eu não entendia muito bem. Daí eu investi no curso de um outro professor que eu entendia muito mais a forma como ele explicava. Em 2019 eu também comecei a perceber o tipo de prova que eu mais me saía bem, sabe? Era legislação, língua portuguesa e os conhecimentos específicos. Eu percebi também que as provas que eu tinha mais dificuldade eram informática, raciocínio lógico e matemática. Então eu sabia que quando tinham essas provas no concurso que eu ia fazer, eu precisava intensificar mais os estudos, pois eram as disciplinas que eu tinha mais dificuldade e sinceramente também até fugia de estudar elas, e isso é super errado, não recomendo fazerem isso, porque isso atrasou ainda mais a minha convocação. Conseguir ter essa percepção das provas que o seu rendimento vai bem, das provas que o seu rendimento não é muito bom, é super importante no estudo para concurso, porque te ajuda a ser mais assertiva. Eu aprendi que as provas em que eu tenho um melhor rendimento são aquelas que vêm com referência bibliográfica, que já vem ali tudinho, o texto que você precisa ler de tal autor, já vem todo o conteúdo montado que você precisa ler aquilo ali tudo e ir fazer a prova. Eu fiz uma prova assim na minha especialização, que eram 30 vagas e eu passei em terceiro lugar. E eu percebi muito isso no ano de 2019, quando finalmente eu consegui ir muito bem nas provas de concurso. Eu acho incrível as pessoas que estudam 3 meses para concurso com o edital aberto e são aprovadas e convocadas, mas essa não foi a minha situação. E eu falo aqui especialmente para você que também não está vivendo essa situação, gente. Existem os que passam e são aprovados e convocados muito rápido e os que não. E aí o que é? Aqueles que não conseguiram logo de primeira, de segunda, igual eu, o que a gente precisa fazer é insistir, continuar, melhorar, ver o que a gente está fazendo de errado, porque como eu falo, a gente não precisa ser gênio, mas a gente precisa saber no que a gente está errando. Por que a gente não está conseguindo ainda a nomeação? O que está impedindo o nosso desenvolvimento nessa prova? Não é só a gente desanimar, ficar triste, porque eu sei que chateia a gente também quer ser logo convocado, mas a gente precisa pensar na solução, do que a gente está fazendo de errado, porque se a gente não está conseguindo é porque a gente ainda não aprendeu algo que a gente precisa aprender. E aí em 2019 eu fiz algumas provas e em todas eu fui bem.
Inclusive, consegui 3 convocações dessas provas que eu fiz, que foi uma para a educação infantil, no Rio de Janeiro, uma para orientadora pedagógica, no município, e outra também para professora de anos iniciais. E essas 2 últimas são os cargos que hoje eu ocupo. E valeu super, porque foi uma semente que eu plantei e eu comecei a colher ela em uma fase de que eu estava precisando bastante, que foi logo no pós ali pandemia. Daí em 2019 eu fiz essas provas, inclusive a de orientadora pedagógica, eram poucas vagas, assim, acho que 5, e eu fiquei em 5º lugar. Então eu vi ali que valeu super a pena, que eu me desenvolvi muito bem, e era o cargo que eu queria muito. Porque eu já tinha trabalhado como auxiliar de orientadora pedagógica e tinha gostado bastante do cargo. E o meu objetivo no concurso era realmente entrar para cargos de gestão escolar. Por isso que eu não tinha tanto interesse no de professora. Mas valeu muito eu fazer esse também de professora. Como eu estudava para cargos de nível superior, quando eu fiz esse dos anos iniciais, para mim foi mais tranquilo e era um conteúdo que estava dentro da mesma linha de raciocínio, sabe? Não mudava tantas coisas. A maior parte eu conseguia aproveitar estudando para orientadora pedagógica. Isso é algo muito importante que a gente precisa se atentar, porque lá em 2018, uma coisa que me atrasava muito era que eu fazia para cargos diferentes dentro da área da educação, com provas com conteúdos diferentes. Então isso me atrasou demais. E aí em 2019 eu corrigi isso. Eu só fazia para um outro cargo, igual eu fiz para P2, que era professora de anos iniciais, se o conteúdo tinha a ver com aquilo que eu já estava estudando. Eu acho que para esse cargo de orientadora pedagógica, como eu falei, foram umas 5 vagas ou menos, mas eu sabia que ia convocar mais, e eram mais de 2.000 inscritos. E aí eu foquei em mim, buscava não ficar ansiosa com, é poucos números de vagas, tem várias pessoas inscritas, mas focava no meu trabalho, nos meus estudos, porque essa questão da gente focar em número deixa a gente muito ansiosa. E uma coisa que eu comecei também a fazer foi parar de contar para as pessoas que eu estava estudando para concurso público. Só aqueles que eram bem próximos de mim, que aí eu conversava, falava, mas evitava ficar entrando em muitos detalhes, porque quando as pessoas me perguntavam muito sobre isso, e aí, Júlia, o que você está fazendo? Ainda está estudando? Eu começava a ficar um pouco mal, ficava um pouco ansiosa, porque parecia que assim, desde 2017, ali, do meio de 2017, eu estava estudando para concurso público. E aí parecia que a minha vida só estava girando meio que em torno disso e a vida de todo mundo estava andando. E assim, as pessoas nem perguntavam por mal, era assim na conversa e tudo mais. Mas era algo que me deixava um pouco ansiosa, eu me sentia um pouco pressionada e aí eu parei um pouco de fazer isso. Eu aprendi muito nessa época que cuidar do nosso emocional é essencial para a nossa rotina de concurseiros. Então, se falar com as pessoas que eu estava estudando para concurso público, pessoas que não estavam estudando, né, que faziam outras coisas, enfim, tinham outros objetivos, me deixava desconfortável, eu decidi parar de falar. E isso trouxe paz, assim, para mim. Eu comecei também a fazer atividade física, caminhada, corrida na rua, e foram coisas assim simples até que me ajudaram bastante. Em 2020, infelizmente, a gente teve aí a pandemia e aí parou tudo. Daí, infelizmente, eu não fui convocada naquele período e fui convocada apenas em 2021, já do meio para o final do ano, e veio numa hora excelente, como eu falei. Estudar para concurso e fazer provas são sementes que a gente planta, porque isso veio numa hora que eu realmente estava precisando muito. Acho que estava todo mundo meio que precisando devido à pandemia e situações que aconteceram. Em 2021 eu fui convocada para o cargo de professora dos anos iniciais e em 2023, logo no início do ano, eu fui convocada para o de orientadora pedagógica, que era aquele que eu mais queria. Para mim, o estudo para concurso público super valeu a pena e hoje eu atuo nesses 2 cargos e a carga horária dos 2 eu consigo conciliar bem. Alguns conselhos que eu daria para quem está nessa pegada de estudar para concurso público na área da educação é uma coisa que eu gostaria de ter ouvido antes. Se é realmente o teu objetivo, tu tá na graduação, comece a estudar o quanto antes. Alguns amigos meus da época da faculdade estudaram para concurso, fizeram provas e quando concluíram a faculdade já iniciaram o trabalho como concursados. E eu acho que isso acaba facilitando muito mais, né? Então, se tu tem certeza, tu tá na faculdade de pedagogia, já vai iniciando teus estudos e assim que abrir uma prova que tem a ver com aquilo que tu quer trabalhar, tu vai lá e faz.
ainda que com medo, até te ajuda a você conhecer um pouco mais esse tipo de prova, ter essa experiência ajuda demais para você conhecer o formato da prova, viver a experiência mesmo de estar ali fazendo uma prova, ver como você vai se sair e já ir criando estratégias de melhorias. Indico muito que você insira os teus estudos na tua rotina, como eu sempre falo, gente, você não precisa abandonar tudo na tua vida, se tu não quiser, claro, para estudar para concurso. É super possível você, enfim, sair com as tuas amigas, ter uma rotina de atividade física, trabalhar, ter as outras coisas que você gosta na tua vida e estudar para concurso. Óbvio que, assim, se alguma das coisas que você faz, você precisar eliminar para você ter um pouco mais de tempo, tem hora que sim é necessário. Mas assim, você não precisa deixar de fazer uma atividade física para estudar para concurso público. Na verdade, a atividade física até ajuda, alivia o estresse, nos ajuda a compreender mais, relaxa o nosso corpo. Então, assim, a gente só ganha. Ter tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama também favorece demais, porque relaxa, gente. A gente precisa disso. E por último, não se assuste com o número de vagas e número de inscritos. Se é o cargo que você quer, se prepare para aquilo ali e faça e dê o seu melhor. A gente não sabe com relação que as outras pessoas estão fazendo. Tem gente que nem estuda direito, vai lá e se inscreve para poder fazer a prova. Muita gente é assim. Então, assim, aqueles que realmente se preparam são a minoria, gente. Nivelando aquilo que você vai fazer por causa do número de vagas. Se é o cargo que você quer, para o instituto que você quer, para a universidade que você quer, o município que você quer, se prepara para aquilo ali e vai lá e faz. Ah, Júlia, abri um edital semelhante a esse para outro que eu nem tinha pensado em fazer. Está dentro do teu cronograma de estudos? Dá para você conciliar? Vai lá e faz. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que a minha experiência contribua para a tua de alguma forma. E me conta aqui nos comentários se você estuda para concurso, se você deseja iniciar os teus estudos e como tem sido a tua rotina, como tem sido essa fase aí da tua vida. Beijo e até o próximo vídeo.